diabo como alguém que é igual a Deus, tem o mesmo poder que Deus, só que oposto não existe. Se existe um diabo, é o ego. Meu nome é Alexandre Cumino, eu sou sacerdote e médium de Umbanda, responsável pelo Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca. Nós estamos aqui no Colégio Pena Branca fazendo uma série sobre a Bíblia. Por quê? Não importa qual a sua religião, é inegável a influência que esse livro tem na nossa cultura. É inegável quanto a Bíblia é usada, manipulada a bel prazer de várias pessoas, tirando o que interessa, ocultando o que não interessa, distorcendo, traduzindo, pegando texto de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta mão de tradução. Então aqui a gente está fazendo uma leitura. Se diz Bíblia na Umbanda, por quê? Porque a gente é Umbanda. Eu sou Umbanda. Você é Umbanda. Nós somos Umbanda e nós somos umbandistas. Então a minha leitura será uma leitura umbandista, porque não existe neutralidade no ser humano. Existe um esforço por neutralidade. Neutralidade real não existe. Esse é o quinto episódio da série Bíblia na Umbanda. No quarto, a gente falou sobre Deus, sobre o nome de Deus, e de alguma forma falamos sobre Deus. Mostrei a revista que acabou de ser publicada, super interessante, sobre Deus, que no momento que esse vídeo foi feito, que o último foi feito, eu fiz o vídeo sobre os nomes de Deus na semana passada, na quinta-feira. Na sexta-feira, eu encontrei essa revista nas bancas, a super interessante, falando sobre Deus. Tá muito bom. Então, eu estou aqui recomendando: vá à banca e adquira essa revista. Deus, tá super interessante. Há um texto na revista que fala que é a mesma pesquisa que a gente fez sobre o nome de Deus. Então explica que é para Abraão, Isaac e Jacó, Deus se chamava El, Elohim, El Elyon, El Shaddai, e que El já era uma divindade antiga cananeia, que El é um Deus para muitos povos e não apenas para os semitas. Em algum momento, Deus vai se apresentar para Moisés e fala para Moisés: eu sou o que sou, me chame de Yod Reval Re, que foi traduzido como Javé. E eu esqueci, mas queria ter citado na semana passada o Salmo 82. O Salmo 81 para a Bíblia católica e 82 para a Bíblia hebraica ou para a evangélica. Diz aqui: levanta-se Deus na Assembleia Divina, entre os deuses profere o seu julgamento. Sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Isso está em Salmos 81. No original, olha que coisa mais louca. No original, esse texto se refere a algo assim: Javé se levanta na Assembleia de El. El é o Deus mais antigo. Então, há uma quantidade de deuses, e aí em cada momento você está cultuando um diferente, porque essa ideia de Deus único, de Deus uno, de um único Deus que existe, ela é posterior ao exílio babilônico. Até antes do exílio, inclusive, Javé está junto com a sua consorte, com a sua parceira, Azirá. E olha que interessante essa imagem
da super interessante, ela mostra que El está sentado e Javé se levantou. Ela é o dono das. É o chefe dessa assembleia dos deuses. Então, há muita coisa para a gente pensar. E quando você pensa Deus, é automático. E o diabo? É o que se pergunta. Esse é Deus, mas quem é o diabo? O diabo existe? Existe o diabo na Umbanda? A Umbanda é uma religião brasileira que tem uma influência cristã muito grande, porque o Brasil é de uma cultura de base cristã muito forte. E aí, quem é o diabo? Então, todos esses conceitos de diabo, eles têm uma origem principalmente judaico-cristã. E a gente vai ver que muito mais cristã do que judaica. O, o cristão, ele está muito mais preocupado com o diabo do que o judeu. E mais especificamente, e essa preocupação com o diabo, ela é uma preocupação muito católica. Então vamos lá. Diabo, demônio, capeta, satanás, Beelzebub, chifrutinhos, gramulhão, Lúcifer, Astaró, Azazel, Moloque, Asmodeu, Abdon, Apolion, Baal. O que é isso? Porque tudo isso está na Bíblia. Está lá no livro sagrado, menos um. Lúcifer não está. E aí a gente tem questões teológicas a serem debatidas sobre o diabo. Se a gente entender a origem e o significado das palavras, já é meio caminho andado para entender quem é o diabo, o que é o diabo, da onde ele vem, onde ele está, para onde ele vai. O diabo existe. Então, diabo é uma palavra grega que tem origem em diabolo. Diabolo é o contrário de símbolo. Símbolo, sim, é o que une. Dia é o que separa. Símbolo é aquilo que está junto. Diabolo é aquilo que está separado. O conceito é grego. Vai aparecer na Bíblia essa palavra, mas entenda, diabo ou diabolo não é um alguém, é um conceito. Então não é uma personalidade, não é uma identidade. Tudo aquilo que separa é um diabolo. Vamos supor, você tem um relacionamento. Tudo que atrapalha o teu relacionamento é um diabolo do relacionamento, porque está separando você da pessoa com quem você se relaciona. Então, se você está se relacionando com Deus, tudo que te separa de Deus é um diabolo. É um diabo. Então ele não tem que ser um ente único e infernal, mas tudo que te separa dele é diabolo. Conceitos. Demônio. Demônio também é um conceito grego que vem de daimon. Daimon é uma palavra que significa um espírito ou um anjo tutelar. O daimon. Sócrates tinha um daimon particular que ajudava ele a resolver as coisas. Meu tio se chamava Abdon, era macumbeiro. Sandra Bello. Nós vamos chegar no Abdon aí, tá na Bíblia também, o Abdon. E aí você tem, então, diabo, demônio, capeta. Capeta é aquele que se oculta. Capeta é aquele que se esconde. Vem de capa. Capeta é o que está por baixo da capa. Esse é o capeta. Eu vou continuar falando
bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. A gente está em 180 pessoas aqui. Tem gente que chega e sai, chega e sai, chega e sai, porque veio só por curiosidade mesmo, né? Outros estão aqui por várias razões distintas. Então, quem tá curtindo, não precisa falar que tá curtindo, compartilha. Eu só vou acreditar que você gosta se você compartilhar. Se você palavra não é nada, atitude é tudo. Então compartilha, eu vou acreditar. Quantos compartilhamentos tem? 105 compartilhamentos. Então eu tenho certeza, certeza absoluta que 105 pessoas que estão aqui realmente estão curtindo essa série. Porque eu só acredito que curte da pessoa que compartilha. E o que eu quero dizer é, eu vou falar e eu não vou ler o que você vai escrever agora. Então, vocês podem escrever para falar entre vocês. Se alguém tiver aqui para fazer crítica, para fazer julgamento ou para dizer que estamos falando bobagem, não se preocupa. Eu não debato com ninguém. Então, se vocês vieram para me ver, para me ouvir, tá curtindo, então vamos entrar nessa onda, meu, de quem não deve nada para ninguém, de quem não precisa provar nada para ninguém. Nós estamos aqui estudando e compartilhando informação. Então compartilha sem debate, se quiser conversar aí numa boa. Eu é que não vou ler nada por enquanto, que eu vou dar sequência nesse estudo. Então falamos sobre o que é o diabo, o que separa. O demônio vem de daimon, um espírito tutelar ou um gênio, do grego. Capeta é aquele que se esconde, aquele que se oculta por baixo de uma capa. Satanás, Satanás ou Satã, esse sim é um conceito que vem de Shaitan, um conceito hebraico. Então aqui a gente está falando, né, algo mais original assim dos hebreus, dos israelitas, dos judeus. Shaitan. O que quer dizer Shaitan? Quer dizer o opositor. Qualquer opositor, assim como qualquer um que separa é um diabo, qualquer opositor é um Shaitan. Eu acho curiosíssimo só isso, só falar essas coisas eu já acho que é muito bacana. Então, Shaitan, Beuzebu. Beuzebu vem de Baal, Zebu. Baal, então vamos a Baal primeiro. Baal é um termo aramaico, quer dizer o Senhor. Então, Baal, a palavra Baal, ela era utilizada para quase todas as divindades. Fala, esse é o Baal da terra, esse é o Baal do céu, esse é o Baal do amor, esse é o Baal da guerra. Para todos, inclusive o Javé era chamado de Baal. Baal e Yavé, é o Senhor Yavé, o Senhor Javé. A palavra hebraica correspondente a Baal é Adonai, que em hebraico quer dizer o Senhor. Adonai e Baal quer dizer a mesma coisa. Mas aí se convencionou a dizer, o Baal é o Deus dos outros, é um Baal. Por quê? Por causa da língua que está sendo utilizada. Mas a palavra Baal ela é tão forte, Baal, que a palavra belo é derivada de Baal. Olha que coisa louca. Belo e Baal tem a mesma raiz. E quando você fala Baal Zebu ou Baal Zebut, esse Zebut é mosca. Então o Baal Zebut quer dizer o Senhor das moscas. Por que o Senhor das moscas é um Deus terrível, ou ele é um capeta, um capiroto, o Deus das moscas? E o que quer dizer Deus das moscas? Quer dizer que você fazia oferendas aos deuses e ali onde você faz a oferenda enche de mosca. Então aquele é o Senhor das moscas, daquela oferenda que está cheia de mosca,
oferenda de carne, de vísceras, de sangue, etc. Esse é o Baal, Baal-zebu. E aí você tem conceitos como chifrudo, rabudo, e aí você tem uma imagem. A gente vai chegar nessa imagem do capeta, que foi uma imagem criada. Outros nomes. No livro, na Bíblia, no livro de Tobias aparece Asmodeu. O Asmodeu ele é considerado um capiroto específico, um capetinha específico, destruidor de casamento. Só que interessante, se Asmodeu é específico, então você está falando de uma demonologia, de uma pluralidade de demônios, de daimons, de tinhozinho, de coisinha ruim, de você sabe o que. Asmodeus é um deles, é aquele que no livro de Tobias destrói os casamentos e ali diz que ele matou 7 maridos. Então, ali ele é específico. Se ele é específico, ele não é o senhor de todos os capetas, de todos os demônios. Ele não é o demônio, que é uma construção teológica, literária, tardia. Então são conceitos, né? O mamão é um conceito. O dinheiro é um problema. Mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que o rico ir para o céu. O que isso quer dizer? Porque isso está na boca de Jesus também. Por que Jesus fala isso? Ele chamou um rapaz para seguir ele. Jesus dizia: me segue. Os primeiros discípulos de Jesus são pescadores. É Pedro, é Tiago, é João. Então Jesus chega ali, encontra os pescadores e fala: me segue. Larga tudo aí e vem comigo. Abandona tudo, vem embora comigo. E aí ele encontra um rapaz que diz assim: ah, Jesus, o que eu faço para te seguir, para ir com você? Seja bom, faça isso. Não, isso eu já fiz, segue os mandamentos, já segui. Que mais você quer? Então larga tudo e vem comigo. Aí o rapaz fica chateado porque ele tinha muitas posses, tinha muito dinheiro. E aí naquele contexto, Jesus vai dizer: é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico ir para o céu. Não é o dinheiro, é o apego, irmão. Ele está falando do apego. O problema não é você ser rico e ter dinheiro, é você ser apegado. E realmente, mais difícil o camelo passar no buraco da agulha do que o rico ir para o reino. O apegado, isso quer dizer o quê? Que a pessoa apegada, ela vai sofrer. E aí você está vendo um conceito que é igual e idêntico ao conceito de Siddhartha Gautama do budismo. Que a vida é sofrimento, então você precisa vencer o sofrimento. Qual a causa do sofrimento? É apego. E aí você está falando, Mamon é o deus do dinheiro. Então, Mamon quer dizer dinheiro. Então, o deus do dinheiro é deus do quê? É o senhor do quê? Do apego. É o seu apego. É conceito. Tudo isso é muito conceitual, né? E aí você tem, por exemplo, Astarote. Quem é Astarote? É uma alteração de uma deusa antiga, que é Astarte, uma deusa fenícia. Você tem uma tríade de deusas, Astarte, Anat e Azerá. Essas 3 deusas, que têm origem fenícia, cananeia, babilônica, essas 3 deusas, Astarte, Anat e Azerá, as 3 deusas são parceiras de El. El é o grande Deus. É o Deus dos deuses, de todos os deuses. E ele é maior do que o judaísmo, ele é maior do que a cultura semita, ele é maior do que os israelitas. El é Deus em muitas culturas, em muitas tradições, para muitas etnias. Por isso que ele vai ser trocado por Javé. Porque Javé, ou Iavé, ou aquele, você sabe quem, que não pode ser pronunciado o nome dele, é um Deus particular. Por isso Javé se levanta e assume
E isso vai acontecer, de fato, depois do exílio babilônico. Javé é exaltado como o Deus agora é Yod-Re, Val-Re, que cristãos traduziram como Javé, Yavé ou Jeová. El tinha parceira, Astarte, Anat e Azirá. E que loucura! Mesmo em torno de 1000 anos antes de Cristo, quando você já tem o templo de Jerusalém, você já teve Davi, você está com Salomão, toda aquela comunidade cultua El, cultua Javé e a esposa de Javé, que é Azirá. A esposa de Javé só vai cair depois que você tem a Bíblia hebraica organizada, depois, tudo depois de um exílio babilônico. Então, as deusas, elas vão ser consideradas demônios, porque Deus é masculino. Se tiver um negócio feminino aqui, será um demônio. E o primeiro, o primeiro tentador que aparece na Bíblia é a serpente que deve ser sinônimo de sabedoria em outras culturas. A serpente vai tentar, e é Eva que vai cair na tentação, não é Adão. Olha que sacanagem, que coisa mais terrível, cruel. Então, Astarote, que é evocado como demônio, é uma distorção de uma deusa, Astarte. E não é demônio Astarte, é uma deusa, uma divindade, assim como Ishtar, a deusa sumeriana. Você tem. Agora, em Levíticos 16:8, você tem Azazel. Quem é Azazel? Curioso, não é? Micael, Rafael, Anael, Tzadkiel, Israel e Azazel. Tem o El no final. Meu irmão, quando tem o El no final, o negócio é de Deus, pertence a El. El é Deus. Azazel quer dizer a raiva de Deus, a violência de Deus. Pode ser que Azazel tenha sido cultuado em algum lugar, no entanto, ele pode ser considerado algo como um anjo de Deus, porque ele tem El no final, Azazel. Então a violência de Deus, a ira de Deus, a raiva de Deus está em Levíticos. Moloque também aparece em Levíticos 18:21. Quem é Moloque? Moloque tem a palavra Moloque tem a mesma raiz de Meleque, que é a mesma raiz de Melquisedeque. Melquisedeque quer dizer o rei justo, Meleque quer dizer rei, Moloque era o rei, uma divindade considerada um rei cananeu. E aqui, então, esse rei cananeu é um diabo. Por quê? Porque não é o meu Deus. E aí a gente vai começar a entender uma coisa: o Deus do outro é o diabo. O Deus do outro é o capeta. Então, cada cultura tem um Deus com um nome diferente. Aí, se o meu Deus é bom, então o outro Deus é ruim. Em Apocalipse 9:11 aparece Abdon, que é uma palavra hebraica que quer dizer perdição, e ela foi passada, e falou Abdon, e diz que é conhecido em grego como Apolion. Esse grego Apolion, ele foi meio acochambrado, assim, como se fala, né? Ele foi meio uma invenção, assim, Apolion, que seria pegar o Abdon hebraico, a perdição, e fazer ele ficar parecido com o Apolo, porque é Apolion, então foi criada essa palavra para associar ele a Apolo, uma divindade grega. E aqui a gente tem então uma série de nomes pelos quais é identificado o tinhoso, o Beelzebub, o chifrudo. E o nome mais forte da atualidade. Por que da atualidade? Porque a gente está falando de textos e coisas que têm 3.000 anos, 4.000 anos, não é? 2.000 anos. Agora, o mais recente, o capeta mais recente de todos, que é considerado o mais forte, o grande anjo caído, o Lúcifer.
Lúcifer é o mais recente. O Lúcifer quer dizer o portador da luz. Olha que louco, ele é o Fósforos, o Lúcifer, o portador da luz. Lúcifer é uma criação católica. Todos esses nomes que eu falei aqui existem na Bíblia. Lúcifer não existe. Há uma passagem na Bíblia que fala: ó, como caíste, estrela mais brilhante, você caiu. Essa citação não é Lúcifer, essa citação está falando de Nabucodonosor, o rei da Babilônia que caiu. Lúcifer é criado. Existe uma igreja de Lúcifer, que não é luciferiana do diabo, porque Lúcifer era considerado algo bom. Houve no passado personalidades da Igreja Católica com o nome de Lúcifer, porque Lúcifer, como capeta, é uma criação tardia, posterior. Então vamos à Bíblia, no Velho Testamento e no Novo Testamento. São culturas, Velho Testamento e Novo Testamento são culturas totalmente diferentes. Velho Testamento é judaísmo e Jesus é judeu. Isso é um conceito que tem que ficar muito arraigado. O nome Velho Testamento ele é pejorativo. Então o nome mais bacana seria a Bíblia Hebraica, que é o Velho Testamento. Na Bíblia Hebraica, nessa cultura judaica, você não tem um diabo, você não tem um capeta, você tem um conceito. Pensa, Adão e Eva estão no paraíso, não tem um capeta lá, tem uma serpente. Essa serpente dá o saber, o conhecimento, o livre-arbítrio para Adão e Eva. Isso não é uma coisa ruim. Ruim é a desobediência. A desobediência é do homem. A desobediência não é da serpente. A desobediência é do homem. A desobediência é da mulher, é do ser humano. O que é desobedecer? Desobedecer é crescer. Ninguém cresce sem desobedecer. Porque desobedecer é a raiz do livre-arbítrio. Desobedecer quer dizer, você não vai acertar sempre, e a gente aprende no acerto e a gente aprende no erro. Então ninguém vive sem desobedecer. Você não pode obedecer o tempo inteiro. Você obedece quem? Deus. Onde está Deus? Deus está na sua consciência, em você. Se o seu pai fala, faça tal coisa, mas a tua consciência disser para fazer outra coisa, então você está desobedecendo o pai, mas está obedecendo a sua consciência. Jesus só é Jesus porque desobedeceu. Jesus é um revolucionário e ele desobedeceu. Por quê? A lei diz, apedreje a adúltera. Jesus desobedeceu e falou, atira a primeira pedra quem não tem pecado. A lei diz, não trabalha no sábado. Jesus desobedeceu e falou, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. A lei diz, você pode comer isso e aquilo não. Jesus desobedeceu e disse, mais vale o que sai da boca do que o que entra. Então Jesus desobedece. Ninguém nasceu para ser apenas obediente, para ser cordeiro. Você nasceu para ser leão, você não nasceu para ser galinha, você nasceu para ser águia, você nasceu para voar. Então desobedecer é a raiz do choque de geração. Qual adolescente que não desobedece? E desobedecer é a raiz também da criação da identidade, porque eu não sou o meu pai. Eu não sou minha mãe. Então como eu vou firmar a minha identidade? Mostrando que eu sou diferente. Então eu desobedeço. É isso. Então a gente há de se pensar essas coisas. No Velho Testamento não há um diabo, um capeta, um capiroto. Lúcifer não existe. Há algumas citações, né? Que aparece aí Asmodeu no livro de Tobias, aparece Shaitan, Satanás,
em algumas passagens, talvez do Velho Testamento, se você tirar Gênesis, talvez a passagem mais forte, mais impressionante é o livro de Jó, em que os filhos de Deus aparecem diante de Deus e aparece um outro lá. Esse outro é o tentador, é a tentação. Fala, onde você está? Eu andei pelo mundo. Você viu o Jó como Jó é bom? Ele fala, acho que Jó não é tão bom. Então ele é um tentador, mas ele está ali conversando com Deus. Então ele não é inimigo de Deus. E aqui ele é inimigo do homem, mas não é inimigo de Deus. Não existe um inimigo para Deus. Isso é uma criação tardia, totalmente tardia. Você não encontra quase nada no Velho Testamento de diabo, de tentador. Por quê? Até para castigar. Então, mais forte que tudo agora, reflexão mais forte no Velho Testamento, até para castigar, quem castiga é Deus. Fala, Deus castiga, Deus castiga, Deus castiga. Isso é muito forte no Velho Testamento, na Bíblia hebraica. Então, o faraó é mau. É Deus que vai lá punir o faraó e que vai matar todos os primogênitos do Egito. Moisés está rogando as pragas e Deus está com Moisés matando. Primeiro mandamento, não matarás. E Moisés está matando e Deus está matando. Eles estão matando adoidado e é Deus matando. No Novo Testamento, então, cristianismo, a reflexão é essa. Deus é tão bom, mas tão bom que é Deus, que para fazer o mal precisa de um diabo. Para punir, para pegar o pecador, agora você precisa de um diabo forte. Porque Deus mesmo é bom demais. Então ele é tão bom que ele não vai ficar punindo as pessoas no Novo Testamento. Você tem que fortalecer o capeta, o capiroto, porque Deus é amor. Deus não é mais a lei. No Velho Testamento, Deus é a lei. Deus é o Senhor da lei de talião, olho por olho, dente por dente. Então Deus está ali para te cobrar olho por olho, dente por dente. No Novo Testamento, Deus é tão bom, tão amor, que quem vai cobrar alguma coisa de você é o capiroto, é o capeta. Isso vai se fortalecendo. E aí tem um contexto histórico. Qual é o contexto histórico? Então, reveja. A gente fez aqui um vídeo sobre os patriarcas. Então você tem lá, você tem Adão, você tem uma origem de tudo isso, né? Adão e Eva, depois você tem Noé, depois você tem Sem, semitas são os filhos de Sem. E aí você tem nessa descendência você tem Abraão, Isaac e Jacó. Jacó lutou com Deus, o nome dele mudou para Israel. Israel tem 12 filhos, são as 12 tribos de Israel. Então José, filho de Israel, vai para o Egito. Ele fica importante lá, chama a família toda. Aqueles semitas estão no Egito. E ali, quando troca o faraó, eles vão virar escravos no Egito. Até que vem Moisés, um semita criado como egípcio, que vai para a casa de Jetro, que vai trazer o culto a Javé. Moisés tira eles do Egito, isso é Êxodo, e aí então vai levar eles de volta à terra prometida. Josué é que está voltando com eles para a terra prometida. Moisés morre, Josué está chegando com eles na terra prometida, então eles vão em direção daquela região que será de Jerusalém. Nessa descendência você terá ali Davi e Salomão, que é onde começam os reis. É construído o templo de Salomão. Há toda uma descendência de reis ali em torno do templo de Salomão, até, isso em torno de 1000, até que vem Nabucodonosor, os babilônicos, tomam Jerusalém, tomam aquele povo semita e levam eles para a Babilônia. Na Babilônia, a língua que se fala é o aramaico. Então eles deixam de falar o hebraico, eles vão falar aramaico, estão
exilados agora na Babilônia, eles estão presos na Babilônia, os semitas. Semita é um grupo muito grande, então é mais específico. Os israelitas, os descendentes de Israel, e mais especificamente aqueles que vão morar em Israel, a terra que estão todos em torno da terra prometida, do templo de Jerusalém, agora eles estão presos na Babilônia. É nesse exílio babilônico, enquanto eles estão presos na Babilônia, que a Bíblia hebraica começa a ser organizada de fato. E que a cultura, a religião, a lei vai ficar forte em torno do livro. Isso acontece depois do exílio babilônico. Não é todo mundo que lê. Quem sabe ler e quem sabe escrever nessa época. O hebraico deixa de ser uma língua falada, agora só se fala aramaico. Então, poucas pessoas vão conhecer o hebraico como língua sagrada. O hebraico está para a cultura judaica e para os israelitas, assim como lá na Índia, no hinduísmo, o sânscrito está para o hinduísmo. O povo fala o hindi, mas tem o sânscrito, que é a língua sagrada. Então os textos sagrados são escritos em sânscrito, os textos sagrados aqui são escritos em hebraico. Estão num exílio babilônico. Quem vai libertar eles desse exílio babilônico? Quem liberta? Ciro, o rei persa. Agora a gente chega na reflexão fortíssima do capeta, do capiroto, do Beuzebu, do chifrudo, aquele você sabe quem é. Qual é a reflexão? A reflexão é que o rei forte, o mais forte de todos, é um persa. É Ciro, o rei persa. Meu irmão, minha irmã, isso chama-se contexto histórico. A cultura persa é a cultura de Zoroastro. A cultura persa é a cultura aonde existem dois deuses. O deus bom, Ormus, e o deus ruim, Ahriman. Isso é maniqueísmo, de maniqueu, de acreditar que todo mundo está dividido entre uma dualidade do que é bom e do que é ruim. É uma visão de mundo. Então, essa visão de mundo persa, essa visão de mundo zoroástrica, esta visão de mundo de Ormus e Ahriman, ela vai se tornar forte porque ele está ali, é ele que liberta esse povo judeu. E isso vai ser uma influência fortíssima nessa cultura judaica, está em torno de 600 antes de Cristo, no momento que a Bíblia está sendo organizada, essa cultura. Então a Bíblia fica organizada mesmo em torno de 300, 200 antes de Cristo. Então nessa época que chega Cristo, essa ideia de um Deus bom e um Deus ruim é cultural. E é muito forte no povo, assim, na cultura popular. Essa crença que tem um Deus bom, um Deus ruim, um Deus bom, um Deus ruim, que aquele ruim é o demônio, é o capeta. Isso vai se fortalecendo. E aí a gente chega em cristianismo. E aí a passagem mais forte é aquela em que Jesus vai para o deserto. Então ele vai passar 40 dias no deserto. Olha que interessante. 40 dias no deserto. O que você tem para fazer 40 dias no deserto? Você não tem nada para fazer no deserto 40 dias. Então ele vai meditar. Fazer nada é meditar. Jesus vai meditar no deserto por 40 dias. Ele vai ficar ali meditando. Então, Jesus está se preparando para a sua pregação. Jesus estava se preparando para sair. E ali ele vai se deparar com o tinhoso, o capeta. Jesus vai se deparar com a única coisa que realmente...
Jesus vai se deparar com o ego. Ele vai se confrontar com o ego. E aqui há uma construção teológica muito forte, porque Jesus usa passagens do Deuteronômio para responder ao tinhoso, ao capeta. Então isso foi construído, há uma construção teológica no momento que Jesus encontra o diabo no deserto. Então, essa passagem está aqui em Lucas 4, a tentação no deserto. E o demônio fala com Jesus: se é o Filho de Deus, ordena que essa pedra se torne pão. E Jesus responde: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Isso é Deuteronômio. Jesus cita Deuteronômio 8:3. Então, aqui está mostrando que Jesus é conhecedor da Bíblia hebraica e que, por meio da Bíblia hebraica, ele vence o tinhoso, o capeta, ele vence o ego, ele vence a vaidade. O demônio leva em seguida ao alto de um monte e mostra num só momento: te dou todo esse poder, te dou toda a glória, te dou tudo, se você se curvar diante de mim. E Jesus responde: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirá. Deuteronômio 6,13. O que ele está falando? Está falando do ego, do poder, da vaidade. Então, o demônio levantou ainda Jerusalém ao ponto mais alto do templo e disse: se é filho de Deus, te lança daqui embaixo, porque está escrito, ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardassem e que não te sustivessem em suas mãos, para não ferir o teu pé em alguma pedra. Então, o tinhoso está citando o Salmo. O tinhoso cita o Salmo 90:11 e Jesus responde com Deuteronômio 6,16. Não tentará o Senhor teu Deus. Isso é teologia, irmão. Isso é construção teológica. Pensa que Jesus está no deserto, o diabo parece para ele, ele fica pensando: Deuteronômio, será? Né? É construção teológica. Então ali o tinhoso, o capeta, aparece para Jesus, é a tentação. Isso é uma construção teológica para incentivar as pessoas que vêm depois a vencerem o próprio ego. A você não se entregar ao ego, você não se entregar à vaidade, você não se entregar ao poder efêmero e material, você não se entregar a mamon. É disso que está falando. E tardiamente, então, a Igreja Católica vai criar uma outra figura, porque isso tudo é uma figura de linguagem. O tentador não é um alguém, é aquilo que tenta você, aquilo que te coloca a aprovação, aquilo que te separa. É disso tudo que está sendo dito. Mas a igreja vai construir então um diabo, vai construir o Lúcifer, que é uma colcha de retalhos. Lúcifer, o anjo caído. O anjo mais belo e mais lindo caiu. Agora me diga, até a gente que é mais bobo não cai desse jeito? Como é que o anjo de Deus caiu? E aí a gente tem quase uma contradição teológica. Por quê? Porque anjo, teologicamente falando, na origem, anjo é aquele que cumpre a vontade de Deus. Se anjo é aquele que apenas cumpre a vontade de Deus, porque toda vez que Deus fala, surge um anjo. Quando Deus cura, você tem Rafael. Quando Deus aciona os seus exércitos, você tem Miguel. Quando Deus se mostra na sua resplandecência, tem Gabriel. E aí você tem uma série de anjos. Quando Deus demonstra a sua justiça, você tem Tzadkiel. Quando Deus demonstra o seu amor, você tem Anael. Então os anjos, eles são a manifestação da vontade de Deus. E aí você tem um anjo com livre-arbítrio. Você tem um anjo vaidoso, você tem um anjo com ego, você tem um anjo que quer ser igual a Deus. Que anjo é esse? E ele é chamado de Lúcifer, é uma construção teológica de um capeta. E é construída a imagem do demônio.
Pagão quer dizer aquele que vive no campo. Então, cultura pagã é a cultura do campo. É a cultura da natureza, daqueles que buscam Deus na natureza, são os pagãos. Então, há divindades como Pan. Pan quer dizer tudo. Daí panteísmo, que Deus está em tudo. Pânico, medo de Pan. Pan é uma divindade grega. Pan tem pé de bode, Pan tem chifres. E Pan tem uma flauta, que é um símbolo fálico. Não só ele, mas os Cernunnos da cultura celta e muitas outras divindades têm formas animais. Como, por exemplo, não chega aqui, mas Ganesha, cabeça de elefante, Hanuman, que é um macaco, mas principalmente Pan. Então a igreja vai construir a imagem de um demônio com tudo aquilo que existem nas divindades do campo, da natureza. E aí o demônio vai ter o pé de bode, vai ter chifre, vai ter rabo, e o demônio vai ter tridente, tridente que é sinônimo de poder. Shiva tem um tridente, tridente é sinônimo do número 3, da trindade, do poder. Triton tem tridente, Poseidon tem tridente, Zeus tem tridente. Então é uma construção teológica histórica tardíaca. E aí é isso que a gente tinha para falar aqui sobre o demônio, o capeta, o capiroto. A gente tem questões pertinentes ao demônio, ao capeta, ao capiroto, quando você pega a divindade do outro e transforma em demônio. Você está demonizando a divindade do outro. É o que fez com Astarote, é o que fez com Baal. E como referência, a gente tem a história do diabo no Brasil, que é essa reconstrução do diabo numa cultura mais brasileira. Esse é Alfredo dos Santos Oliva. Você tem Satã, uma biografia de Henry Ansgar Kelly. A gente tem um livro mais antigo sobre o diabo aqui, do Giovanni Papini. É um clássico. Bibliografia. E a gente tem um livro muito bom, que eu considero que é fácil de achar, porque é da editora Madras. O Diabo Revelado, Lawrence Gardner. E lógico, a gente fez várias citações bíblicas, então o objetivo não é fazer uma exegese bíblica, a exegese é tirar para fora, nem uma hermenêutica de entrar lá dentro e ficar fazendo citação, né? O diabo nesse texto, o diabo naquele texto, nesse daquele outro, mas conceitual. Então ficam aí todas essas passagens aqui, um conceito sobre o diabo. A pergunta que não quer calar, o diabo existe? Não, o diabo não existe. Então, enquanto umbandista, eu respondo, diabo, como alguém que é igual a Deus, tem o mesmo poder que Deus, só que oposto não existe. Se existe um diabo, é o ego do ser humano. Isso pode ser considerado um diabo, o seu ego. O seu diabo, o que te separa de você mesmo. O diabo é a sombra. Sartre diz: inferno é o outro. Então, o céu, se inferno é o outro, e é um conceito de Sartre, então você tem um conceito de Levinas, alteridade. Se o outro é o inferno, então o céu é a alteridade. Porque alteridade é uma palavra que quer dizer respeitar o outro absolutamente. Eu não me coloco no lugar do outro. Eu, no lugar do outro, não faria o que ele faz. Então, respeitar o outro é respeitá-lo como ele é e não como eu acho que ele deve ser. Isso é alteridade. O outro é inferno, a alteridade é o paraíso, é o céu. Exu não é o diabo, Exu não é o capeta.
E aí o Rodrigo Queiroz é quem mostra muito bem que há uma Bíblia africana na qual, no lugar da palavra diabo, é colocada a palavra Exu. Em uma Bíblia, em uma tradução bíblica, foi colocado a palavra Exu no lugar do diabo. E a gente tem a demonização de Exu, que é igual à demonização de todas as outras divindades de outras culturas que não seja El Shaddai, El Elohim, El Giborá, El Sabaoth, Javé, Abba e etc. Muito, muito obrigado